E aí, tudo certo? Hoje a gente vai entender de vez como são feitas as estradas que a gente usa todo santo dia. É um processo de engenharia fascinante e muito mais complexo do que parece. Vamos lá! Sabe aquela pergunta que às vezes bate quando a gente está dirigindo? O que será que tem debaixo dessa camada preta? A resposta, olha, é muito mais interessante do que a maioria imagina. Pensa num bolo de festa, daqueles com várias camadas. Cada camada tem uma função, um sabor, uma textura. E para que o bolo fique perfeito, todas as camadas, principalmente as de baixo, precisam ser muito bem feitas. Pois é, uma estrada é construída exatamente assim. Então, antes de sequer pensar em jogar o asfalto, o primeiro passo é preparar o terreno. É como se fosse um pintor preparando a tela antes de começar a pintura. Aqui é onde tudo começa, na base de tudo. As 3 primeiras etapas são para criar uma base limpinha e estável. Primeiro de tudo, os engenheiros definem o traçado exato da estrada e marcam tudo no terreno. Depois, vem a limpeza pesada. Sai toda a vegetação e, principalmente, aquele solo orgânico fofinho que não aguenta peso nenhum. E, por fim, a terraplenagem, que é o processo de nivelar tudo, tirando terra de onde está alto e colocando onde está baixo. E agora a gente chega na parte que, na minha opinião, é a mais importante e completamente invisível da estrada. São as camadas que vão dar toda a força e garantir que ela dure por anos. A primeira camada dessa fundação toda se chama subleito. É basicamente o próprio solo do lugar, o chão original. Só que ele é todo trabalhado, nivelado e, o mais crucial de tudo, muito bem compactado. E aqui está um número-chave: 95%. O subleito precisa ser compactado até atingir no mínimo 95% da sua densidade máxima. Isso é um controle de qualidade rigorosíssimo. Se esse número não for batido, esquece, a estrada toda já nasce comprometida. Certo, subleito pronto. Por cima dele entram mais 2 camadas essenciais, a subbase e a base. A subbase, que geralmente é uma mistura de solo com brita, funciona como um colchão, sabe? Ela distribui a pressão dos carros por uma área maior. E logo acima dela vem a base, feita com uma brita de altíssima qualidade. Essa sim é a principal camada de força, é ela que aguenta o tranco direto do tráfego. Com a fundação firme e forte, o próximo passo é garantir que as camadas de asfalto que vêm agora grudem umas nas outras e no que está embaixo. A gente precisa de uma espécie de cola. Vamos ver como funciona. Olha, aqui tem uma coisa que confunde muita gente: imprimação e pintura de ligação. Parecem a mesma coisa, mas não são. A imprimação é aplicada lá na camada de base para selar ela, impedir a umidade e preparar para receber o asfalto. Já a pintura de ligação é uma película bem fininha que vai entre as camadas de asfalto, garantindo que elas se tornem uma coisa só, um bloco único. E finalmente chegamos àquela parte que todo mundo conhece, né? A hora de passar o famoso tapete preto, a camada final que a gente vê e onde os carros rodam. Esse tapete preto tem nome técnico, viu? É o CBUQ, que significa concreto betuminoso usinado a quente. Basicamente, é uma mistura super controlada de pedras de vários tamanhos com cimento asfáltico. Tudo produzido numa usina e levado bem quente para a obra. E quando a gente fala quente, é quente mesmo. Pensa só, o CBUQ é aplicado numa temperatura que varia entre 140 e 160 graus Celsius. Isso mostra o nível de precisão e o desafio técnico que é trabalhar com esse material para ter um acabamento perfeito. A aplicação é quase uma dança de máquinas pesadas. O CBU, que chega em caminhões basculantes, é despejado numa máquina incrível chamada vibroacabadora, que espalha ele na espessura certinha, e logo atrás já vem os rolos compactadores, prensando a mistura para deixar tudo denso e com aquele acabamento lisinho que a gente conhece. E pronto, a obra está completa. Desde a simples marcação lá no início do terreno, passando por toda a construção da fundação invisível, as colas, até chegar na compactação final da superfície. Cada etapa construindo sobre a anterior para criar a estrada que a gente usa. E isso nos leva à grande sacada, a dica de ouro de hoje. Pode parecer estranho, mas a qualidade de uma estrada não se mede só pela aparência da camada de cima. Os piores problemas, como buracos, trincas, quase sempre começam lá embaixo, por falhas na fundação, no subleito e na base. O segredo de um asfalto que dura décadas é o capricho nessas etapas iniciais. Então fica aí a reflexão. Na próxima vez que tiver numa estrada boa, lisinha, lembre-se que o verdadeiro herói dessa história não é só o asfalto que está brilhando, mas toda aquela engenharia escondida, aquela fundação invisível que foi construída com perfeição bem debaixo dos pneus.